gente vai falar um pouquinho dos modelos de desenvolvimento sensorial, tá? Então, em 68, desde 50, que a Aires vem desenvolvendo a abordagem de integração sensorial, onde ela tinha muitas dificuldades com as crianças com distúrbio de aprendizagem. Então, ela começou a observar que aquilo não era só a criança que não aprendia, a criança que tem um QI com deficiência. Ela começou a observar que tinha outras coisas que poderiam estar influenciando. E dentro dessa questão do desenvolvimento, o que ela mais observou é que algumas questões estavam relacionadas com o sistema vestibular, tátil e proprioceptivo, onde eles tinham um trabalho direcionado para o controle postural, esquema corporal, relacionamento social, coordenação, estabilidade emocional, linguagem, percepção, dentre outros. Por quê? Todas as crianças que foram pesquisadas por Aires eram crianças maiores. Ela não começou com crianças menores, ela começou com crianças que estavam na escola e não aprendiam. E por mais que você fizesse o trabalho, não, essa criança ela deve ter um retardo mental. E ela começou a observar que não era só o retardo mental. Ela começou a ver que tinha alguma coisa relacionada aos sistemas sensoriais. E ela destaca, né, como questões importantes da terapia de integração sensorial, que se você apresenta uma dificuldade lá em cima de modulação, com certeza, quando você chegar na questão da praxia, você vai apresentar problemas de concentração, de pensamento abstrato, memória, atenção, especialização dos hemisférios cerebrais e a questão da aprendizagem acadêmica. Porque o que a gente tem que pensar é isso. Primeiro eu modulo, discrimino e planejo. E o planejamento, a organização, a aprendizagem acadêmica está sempre lá no planejamento, lá em cima no cérebro. Então, se eu não consigo o tato proprioceptivo e o vestibular, eu não consigo discriminar, que é quando eu vou para a questão do controle postural, esquema corporal, essa coisa da discriminação, eu não consigo chegar no que a gente chama de aprendizagem acadêmica, que é a última parte do desenvolvimento. Então, o que ela começou a observar justamente foi isso, que não existia modulação. Se não existia modulação, ela não podia fazer lá em cima o planejamento. Ela nem discriminava, nem fazia planejamento. Foi aí que surgiu o que a gente chama a terapia de integração sensorial. Certo? E dentro da terapia de integração sensorial, a gente tem algumas questões que são importantes. Então, quando eu tenho o sistema auditivo, eu trabalho muito com a questão de fala e linguagem, e na cognição e linguagem eu vou ter muita concentração e habilidade para organizar. Então, eu sempre tenho que pensar, no auditivo, o que é que eu quero trabalhar. Então, porque senão eu não consigo chegar para essa organização. Então, eu vou trocar letras, eu vou escrever muito mal, né, pegar no lápis com dificuldade. Vestibular. Eu primeiro vou ter a maturação do reflexo, depois o controle oculomotor e depois eu vou ter autoestima e autocontrole. Na propriocepção, discriminação dos estímulos sensoriais, vou melhorar a postura e vou ter o quê? Autoconfiança, comportamento, capacidade para raciocínio abstrato, para o pensamento. Isso aqui é só para vocês notarem que dentro do sistema nervoso central como é que dá. Porque a gente trabalha muito baseado em Piaget. Como é esse desenvolvimento de Piaget? Então é dentro desse sentido, tátil, esquema corporal, que eu trabalho quando sou menor, alerta e atenção, porque o tátil é muito responsável por isso, e aprendizagem acadêmica. Porque é recortar, escrever, não trocar letras. Visual, estabilidade postural, coordenação olho-mão, dominância cerebral. Então é importante a gente ter a noção de que quando a gente está trabalhando, como é que se dá a integração dos sentidos. Se eu não consigo fazer a modulação, fica difícil de eu chegar no planejamento motor. Deixa eu ver uma coisinha aqui.
Só para vocês verem um pouquinho, é um trabalho que é do Sensory Process Design Foundation, que é onde se estuda com relação a Jean Ayres. A primeira pessoa que vai falar é Miller, que é uma das pessoas que também fez uma teoria dessa abordagem. E vocês vão ver Jean Ayres trabalhando a coisa toda muito de planejamento motor, porque ela pegou crianças grandes para trabalhar. Então ela fazia muita questão das observações clínicas. Essa aí é Jean Ayres. Tentando aí pedir que ela faça o mesmo planejamento que ela está fazendo. Ou seja, ele dá uma criança que não consegue, né? Ainda colocou um, mas a amarela ela não consegue perceber que era só fazer o planejamento do grande, o médio e o menor. E aqui é na parte de planejamento motor. A gente vê, né, como é muito planejamento motor que ela utilizava nas avaliações dela. Isso é importante a gente ver, porque foram através dessas atividades de planejamento motor. No início ela fez muito com as crianças da Califórnia, mas depois ela fez o CIP, que era justamente com as crianças mais americanas, que ela foi bastante criticada no primeiro teste que ela fez. Ela só fez com uma determinada população. Então aí ela foi fazer com outras crianças, que é justamente o CIP, que é uma das avaliações de testes de planejamento motor. All that is known about your child, these children, all that is done nowadays to help these kids begin right here and now. Parents, therapists, educators, and the rest of us can hear it straight from the person who began it all, Dr. A. Ayres. Então, só para mostrar a vocês em que ela se baseou para criar essa abordagem de integração sensorial, né? Criando os testes e depois modificando para trabalhar com a população maior. Então agora a gente vai falar um pouquinho o que são os transtornos da modulação sensorial, tá? É um distúrbio na recepção e organização das informações sensoriais recebidas e que afeta o desempenho nas diversas áreas, podendo ocasionar atraso escolar, dificuldade na relação com os outros,
dificuldade de atenção e concentração, autoestima prejudicada, alteração no tônus muscular, dificuldade de equilíbrio e na coordenação motora global e fina. São interpretados e tratados erroneamente e muitas vezes são confundidos com problemas emocionais. A criança não faz porque ela tem uma dificuldade emocional. As respostas manifestam-se através de ausência de reação ou de reações exageradas. Aquilo que a gente estudou nesse instante, hipo ou hiper. É porque cada um vai dando a sua abordagem de acordo com o que entende de transtorno. Enquanto Dunn fala muito de hipo e hiperresposta, Miller também, ela já fala de respostas, menos ou mais. Porque dependendo da abordagem, vocês têm um artigo desse lá na referência, vocês vão ler dessas modificações, que antes se chamava distúrbio de integração sensorial, hoje a gente já se chama transtorno, aí tem algumas pessoas que chamam desordem. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande com os autores de a gente ter uma definição específica dos termos. Aí a gente vai trazendo de acordo com os profissionais. Aí o que é que eu vou trazer para vocês agora? Quando a gente tem transtornos de modulação sensorial, distúrbio de modulação sensorial, a gente tem alguns sinais e características que são importantes de serem vistos até na entrevista. Então, por exemplo, se eu tenho um bebê até 1 ano, eu vou ter alguns comportamentos que realmente mostram que essa criança tem uma desorganização. Então, geralmente é um bebê que é irritado o tempo todo, às vezes tem um tônus baixo, não gosta de ficar deitado de costas, ciclos de sono irregulares, não gosta de colo, tem um desenvolvimento lento, a qualidade de movimento é abaixo do esperado. Então, esses são os sinais bastante presentes e é muito comum esses sinais com a criança de evita sensação. Essa é uma criança bem típica de evita sensação. Ela não gosta de movimentação, ela quer aquela criancinha parada. Que geralmente as mães não reclamam porque ela não dá trabalho. Ela não incomoda ninguém, ela não quer ir pro braço, nada, então deixa ela lá quietinha. Mas essa é a criança que vai dar dificuldade a gente. Geralmente de 1 a 2 anos. Desajeitado motoramente, então começa apresentando algumas dificuldades que a gente chama até de planejamento já. Com 2 anos, o início. Articulação verbal pobre, desenvolvimento da linguagem pobre também. Extremamente irritado com machucados, é aquele que não sente dor, que se machuca, é aquela criança que a gente vê cheia que a gente diz, ó, como ela tá toda machucada. Reclamou não? Não, ela nem reclama, ela cai e não reclama. Medo de andar em superfícies diferentes, medo de escorregadores similares, bagunça na mesa e rejeição a alimentos novos. Então, geralmente, nessa faixa etária, a gente encontra muitas essas dificuldades. E aí a gente vai ter que ver se é uma criança de motor de base sensorial ou é uma criança de modulação. Tem algumas coisas aqui dentro. 3 a 9 anos. Então, geralmente, é uma faixa etária longa, certo? Aqui a gente já tem período, vai iniciar o pré-operacional e operacional, então veja a quantidade de dificuldades. Integração bilateral e cruzamento da linha média, que é aquele muito de distúrbio postural. Desenvolvimento de reações de equilíbrio, está muito relacionado com o vestibular. Desenvolvimento de esquema corporal, muito relacionado com tato e propriocepção. Desenvolvimento de planejamento motor grosso, então das praxias. Brincadeira de imitação. Problemas de coordenação motora grossa. Nível de atividade diminuído. Impulsividade e agressividade. Choro constante, muito emocional, quedas frequentes, rejeição a novidades, muito aí o evita sensação, brincadeira simbólica empobrecida. Então a gente vê assim, muito dessas crianças que têm dificuldade, tipo assim, já notaram crianças que chegam, vamos dizer, tá com 4, 5 anos e ela pega um brinquedo de uma criança menor, de 1, 2 anos. Vocês têm essas crianças?
que às vezes você pensa assim, ela não tem uma coisa de enriquecer a brincadeira. Para a faixa etária dela, ela não pega. Ela gosta mais daqueles brinquedos, de apontar, de sair um som, de fazer um encaixe, mas não é para a faixa etária dela. Discriminação sensorial, planejamento motor fino, dominância e lateralidade, alfabetização e brincadeira social, porque quando eu vou chegando mais nessa faixa entre 6, 7, 8, 9 anos, então a questão da alfabetização e da brincadeira com outras crianças. Geralmente são crianças que gostam de brincar muito só. E as de cima é aquela brincadeira de imitação, que geralmente ela gosta de fazer o quê? Ela gosta mais de brincar de outras atividades que não seja de imitação. Então faz de conta, contar uma história, essas coisas ela não gosta desse tipo de brincadeira, porque precisa de uma coisa de mais abstração. Se eu não planejo, então eu não faço essas atividades. A gente vai dar um intervalo agora, gente. Acadêmica, a questão do raciocínio abstrato, a lógica da matemática, maturidade e habilidades físicas, participação de grupo social, esportes e aptidões, autoafirmação, jogos de raciocínio em grupo, pouca organização excessiva e reversão de letras na leitura e escrita, porque aí a gente já está num planejamento muito maior da questão da aprendizagem. E aí a gente já vê muitas essas dificuldades de matemática, de história, algumas coisas que você tem que realmente trabalhar essa coisa da sequência. Mas a matemática é a maior dificuldade que a gente encontra de disfunção nas crianças dessa faixa etária. De 14 a 17 anos, esse aqui a gente tem, às vezes, mais cuidado, que às vezes, assim, eu não atendo essa faixa etária, mas a gente tem terapeuta ocupacional que está atendendo adolescentes. Então, a grande dificuldade que a gente tem é a questão de rebeldia, brigas, o envolvimento com drogas, gente. Isso é muito sério. Porque, geralmente, drogas, atividades como rapel, essas coisas, é muito comum de busca sensorial. São crianças de muita busca sensorial. Então, quando você usa uma droga, uma coisa dessa, você chega no limiar que você quer. Então, mas isso já apresenta dificuldade desde pequeno. Só que... Não. Isso daí eu estou falando só da integração sensorial. O outro vai ser outra parte que eu vou dar. Entendeu? É só para mostrar dentro da integração sensorial como chega a criança dessa parte assim, de dificuldade, rebeldia, não quer ir para a escola, concluir uma atividade. Às vezes tem crianças do isolamento social, a dificuldade de você fazer relação com outros colegas. A questão de transtorno alimentar, também a gente tem. E alguns comprometimentos psíquicos. Então chega muitas vezes gente de anorexia e toque para atendimento, que as nossas neuropediatras têm encaminhado para fazer a parte de integração sensorial, porque já fez vários tipos de atividades e ela não tem visto uma melhora. Mas só que quando chega nessa faixa etária, a gente vai trabalhar muito mais com estratégias do que com a questão da, vamos dizer assim, de você montar todo o esquema. Porque nessa faixa etária, você já desenvolveu muitas das habilidades inadequadas. Então, você tem muitas respostas que não são adaptativas. E aí, para a gente modificar essa faixa etária, dá trabalho, até porque você tem que trabalhar em conjunto com a família. Mas aí a gente já tem terapeuta ocupacional que só está trabalhando com adolescente. E depois a gente vai ver que tem um perfil sensorial só de adolescente e de adulto. O trabalho. Aí vem a questão do histórico, que a gente já falou um pouco, né, com relação à integração sensorial. Então, ela foi formulada por Jean Aires, né, que é uma pessoa que estudou desde psicologia, terapia ocupacional, a parte de neurobiologia, tudo isso ela foi em busca desses contextos para poder fazer o que a gente chama de terapia de integração sensorial. E o objetivo principal é entender a relação entre o funcionamento neural, o comportamento sensório-motor e o aprendizado acadêmico, porque foi a faixa etária que ela realmente
Nessa faixa etária que ela fez toda a pesquisa de integração sensorial. Até eu já tinha falado, né? Até para as pesquisas era mais fácil você colocar criança com dificuldade de aprendizagem para receber o financiamento do que ela tivesse colocado outras crianças. E ela conseguiu estabelecer padrões comuns entre essas crianças que tinham seu funcionamento e comportamento comprometido a fim de tratá-las. Mas ela trabalhou sempre com questões relacionadas ao sistema nervoso central. Aí os princípios da terapia de integração sensorial. Então é importante, gente, a gente ter em mente quais são os princípios básicos para a gente trabalhar com integração sensorial, tá? Então, que é um processo dinâmico que envolve a participação da criança, ou seja, a motivação intrínseca. Quem realmente vai levar a gente para as atividades são as crianças. Porque a gente tem uma coisa dentro, assim, até da terapia ocupacional bem global, que a gente programa as atividades, já tem as atividades todas programadas. Aqui é o contrário. Além de você ter os equipamentos suspensos, ter realmente a sala para as atividades lúdicas, é a criança que vai levando você para as atividades e nas atividades você vai trabalhando quais são as dificuldades que ela tem, tá? Os estímulos sensoriais são controlados para eliciar uma resposta adaptativa. Proporciona-se oportunidades sensoriais e estabelece uma aliança terapêutica. Tá? A graduação de desafios permite a consolidação e amadurecimento de comportamentos. Proporciona segurança e oferta desafios na medida certa para a obtenção de êxitos. Então, a gente sempre tem que pensar que quando a gente vai para as atividades com a criança, a gente tem que fazer uma coisa chamada graduação de atividades. Então, a gente não pode começar de uma atividade difícil para uma fácil. É de uma fácil, ela conseguiu, a gente aumenta a dificuldade da atividade. Então, a gente vai aumentando essa dificuldade de acordo com a questão do emocional, do comportamento que a criança tem. Então, isso a gente tem que prestar atenção. Tá? O ambiente terapêutico proporciona suporte emocional e variabilidade de oferta sensorial. É por isso que é uma sala que tem que ter no mínimo um balanço, tem que ter o que a gente vai ver depois, uma caixa de estímulos táteis, auditivo, gustativo, olfativo, ou seja, para a gente ir podendo trabalhar com as crianças. Porque quando a gente trabalha com modulação, a gente tem que ter os 7 sentidos para ser trabalhado. Então a gente tem que ter almofada, a gente tem que ter colchonete, tapete, lycra, alguns materiais que a gente possa estar oferecendo para as crianças. Isso é importante demais. A sala ela tem que estar realmente adequada para essa questão. E tem que ter todo o trabalho de equipamento suspenso, senão não é uma sala de integração sensorial. Tá? Promove o controle postural, planejamento motor e organização do comportamento. E as atividades sensoriais têm componentes lúdicos e significativos. Colabora-se com a escolha da atividade. Então, muitas vezes você tem algumas atividades, algumas crianças, alguns jogos, algumas coisas, a gente já deixa lá exposto, até porque a criança vai, mas depois a própria criança vai para o armário e ela mesmo seleciona a atividade. Então, é sempre a criança quem vai buscar. E quando ela não vai, a gente faz justamente isso, colabora-se com a escolha da atividade. Principalmente quem evita a sensação, porque ele só quer fazer o mesmo jogo. Então a gente sempre vai trocando os jogos e os materiais, porque senão ele só faz o mesmo porque ele já sabe. Disfunção da integração sensorial, tá? Então, geralmente, quando alguém apresenta disfunção de integração sensorial, aqui são alguns comportamentos que a gente encontra dessa criança, tá? Então, dificuldade em manter a atenção em sala de aula ou brincadeiras mais complexas. Então, sempre são questões mais simples. Quanto mais atividade simples, melhor. E, às vezes, a gente tem muita criança que ela não brinca com o grupo dela da sala de aula, ela vai brincar com crianças menores. Porque aí ela tem um controle da atividade, porque ela é grande, mas ela modula de uma forma diferente. Então, aquelas crianças menores brincam igual a ela. Então, são crianças que às vezes procuram. Quando você procura, ela está brincando com crianças menores. Comportamento hiperativo, sentido tátil mal desenvolvido. Aí tem a aversão ao toque, não gosta de se sujar. Tem criança que às vezes você vai dar um beijo, ela faz isso.
A mãe morre de vergonha. Mas aí a gente não tem o que fazer. Inclusive, quando as crianças chegam para avaliação, chega para atendimento, ninguém vai agarrar as crianças. Na terapia a gente tem que fazer o seguinte: chegou, oi, tudo bem, como é que vai? Entrou na sala. Lá no final, quando ela está bem melhor, a gente já pode, às vezes, chegar, e às vezes até a mãe já diz, vai dar um beijo na terapeuta não? Aí ele vem e dá um beijo, mas a gente não pode chegar para agarrar, para beijar, para nada, porque às vezes ele tem aversão ao toque. Tem criança que até se você fizer assim no cabelo, ela tira a sua mão e vai ajeitar o cabelo. Porque ela não gosta que você mexa no cabelo dela, e o cabelo dela tem que ficar organizado como é para ficar. Muito engraçado isso. Aí tem o que mais? Dificuldade em se alimentar, não aceita alimentos com texturas diferentes. Então tem criança que continua no pastoso e tem criança que só come coisas secas. E coisas secas bem diferenciadas. Então às vezes é um sucrilho, mas tem que ser um sucrilho tal, com nome tal, que ele vai logo pelo visual. Ele seleciona pelo visual. Então é esse tipo de alimentação. Às vezes é assim, só come batata frita e não mistura a batata frita com outra alimentação. Só come a galinha se for assada bem torrada, ou nuggets que eles chamam. Né? Tem uns que a salsicha tem que ser sadia, porque se não for da sadia daquela ele não come. Então ele seleciona também o que vai comer, então é difícil. Oscilação de humor de forma que chama atenção. Então às vezes são crianças que com tudo ele se irrita. Você às vezes é uma brincadeira, alguma coisa ele já não quer fazer. E outra coisa, crianças que quando vão jogar, elas têm que sempre ganhar. Elas não podem perder. Então a gente tem dificuldade com essas crianças. Evita a sensação, não suporta perder. Então ela nem gosta de atividade de competição. Ela não gosta de atividade de competição. E às vezes para mudar uma regra do jogo é difícil, porque ela quer fazer a regra, ela não quer seguir a regra do jogo. Aí às vezes a gente trabalha, ele dá uma regra, eu dou outra. Ele dá uma regra, eu dou outra regra. Porque senão a gente não consegue trabalhar. Às vezes até eles dizem, não, a regra não é essa. Eu digo qual é a regra. Então é difícil. Dificuldade em graduar a força, problemas de linguagem, fala, leitura e escrita, porque a gente vê as dificuldades na linguagem que tem, às vezes é na fala, propriamente dita, que às vezes fala e você não entende, às vezes é na questão de como ler, não sabe ler de jeito nenhum, e às vezes é na própria escrita, então trocando as letras, escreve nome diferente, então tem umas dificuldades. Evita ambiente com muitas pessoas e ambientes barulhentos. Então, crianças que têm dificuldade com relação a toque, inclusive tem crianças que podem estar ao maior sol, ela sai com a camisa de manga comprida, morrendo de calor, mas é para ninguém tocar ela. Criança que tem que chegar, que a gente até orienta, chegue mais tarde ou mais cedo na escola, que na hora que chega todas as crianças, ela é capaz de ter uma dificuldade com relação àquele monte de gente junto dela. Então, às vezes a gente faz orientações da escola, da mãe chegar mais tarde ou chegar mais cedo. Sair mais cedo ou sair mais tarde. Porque o tumulto, aquele monte de gente, não dá. Crianças que têm dificuldades com relação a barulho. Então, ir para o shopping é a mesma coisa que você matar ela. Então, a gente tem que também fazer essa organização das crianças. Problema na articulação da fala sem razão aparente. Esbarra constantemente o objeto ao redor e derruba as coisas sem querer. Que é muita criança disprática, desajeitada. Esse menino bate em tudo, derruba tudo, é uma coisa impressionante. Pega um copo, aí derrama a água do copo, mas não sabe colocar. Bate nos copos, derruba as coisas na mesa. Então, assim, muitas dificuldades que a gente vê que faz parte da disfunção de integração sensorial. Aqui são alguns. Esse é o modelo de desenvolvimento de Aires, que trabalha a mesma questão, gente. Primeiro os sentidos, depois a integração dos sentidos e quais são os produtos finais. A mesma coisa que a gente viu daquele hipo-hiper-resposta. Você tem os sentidos, então trabalha ali os movimentos que você tem, da integração dos estímulos, você faz a discriminação para chegar no planejamento motor.